Sabe o que esse episódio me lembrou? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Conhece esse ditado? É verdade? Conheço. Conheço bem, é verdade. Total. Podemos começar? Vamos lá? Podemos. 3, 2, 1. Gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no sofá, Pode. um programa pra gente se sentir em casa. E liberado para conversar sobre qualquer coisa. É isso, e hoje o que falaremos, hein, Jujuba? Liderança. Falando nisso, você era líder da sua galerinha no colégio? Ah, eu acho que eu não era muito, não, sabia? É. Eu gostava de agitar, assim, os encontros, as festinhas americanas, como a gente chamava na minha época de festa americana. Eu acho que eu era líder só pro social. Tá, Tipo, de entendi. turma, de coisa. Isso não era comigo, não, sabe? Ah, tá. Também não. De ser tipo representante de turma, Grêmio, representante de não. turma. Mais do grupinho da escola, que é isso que Ah, sim. Aí eu era. É. E a parte social eu agitava bem. E você? Quem mandava nas suas brincadeiras lá no grupo? Duda, certamente, com você. Acho que era. Eu tava pegando os diários da creche que você guarda, Aham. naquele diário, agenda da creche. Já Aí, tinha. Júlia propõe brincadeira de casinha e ela manda em tudo. Ela não sei o quê, então. Você sempre foi muito mandona, né, minha filha? Sempre. É uma personalidade minha. É verdade. Falando de trabalho, a protagonista de uma novela carrega um pouco o tom da novela, você não acha? Eu acho que tem uns personagens pontuais ali Sim. não personagens, mas profissionais pontuais que carregam ali o tom da novela, você não acha? Super acho. De estar um tom legal, leve. E não só de como conduzem dentro da trama, mas também fora da trama. Sim, né? total. Dá o espírito ali de como a coisa vai acontecer, se vai ser numa dinâmica mais leve e gostosa. E dentro de cena também, porque quando você pega um companheiro de trabalho protagonista, por exemplo, que não é muito do texto, de estudar, cara, já cai num lugar que você começa a ver que aí vai o elenco inteiro ficando no meio, você já sabe, putz, vou chegar lá, não vai estar redondo, não vai estar inteiro, vai ficar batendo. Parece que a gente nunca passa uma fase, assim, uma etapa que poderia passar da cena, porque o Sim. básico não foi feito, né? A gente comentou aqui, acho que foi no episódio com a Suzy Pires até, que às Foi vezes... muito bom, gente. Foi Quem não incrível viu. também. Que às vezes em reunião de trabalho, na sua skin empresária, você precisa se colocar mais, se impor mais para algumas pessoas entenderem que é você realmente que está ali na frente liderando. Ou seja, uma mulher na frente liderando, né? Uma mulher ali na frente liderando e ainda tem muito aquele olhar só da Flávia atriz, né? Então, eu não estou numa novela, não estou numa série, e as pessoas, gente, então, você está de férias esse tempo todo. E mal sabem, né, que existe uma vida acontecendo além Das novelas. tão frenética quanto, talvez até mais enlouquecida. Então, tem, acho que os dois lugares, assim, a mulher, em alguns meios que é muito comandado por homens, se colocar, e a Flávia, figura atriz, ser vista também com outro olhar, né? Acho que tem os dois caminhos. Sim. E você, dona Júlia, como tem sido com você nas suas reuniões de trabalho, agora que você tem alçado assim novos voos? Cara, pra mim é muito difícil me ver como o produto sendo vendido, né? E não como a pessoa vendendo o produto. Uhum. Então, eu tenho muita essa dificuldade. Aí eu não sei direito como me comportar, como agir, como falar. Eu não vejo potencial, tipo, muito em mim. Então, eu não entendo muito o que as pessoas estão consumindo, estão querendo ali. Então, pra mim, de fato, é muito mais fácil quando eu tô vendendo algum produto, né? Quando eu tô, então, como assistente de direção. É muito mais fácil. Mas está sendo uma nova etapa e tô aprendendo, entendendo aí como lidar.
ter gente de fora me ajuda muito, porque eles me ajudam a enxergar meu potencial econômico mesmo, essa visão. Então, isso me ajuda muito. E eu tô conseguindo aí te assistir, posso dizer que eu tô aplaudindo. No teu meio de AD, de assistente de direção, tem muita mulher? Ah, tem. Eu acho que é até um local que é bem... Eu, na verdade, tive sorte de trabalhar mais com mulheres do que com homens como assistente de direção, né? De diretor, não. Infelizmente, na posição de diretor, eu trabalhei mais com homens do que com mulheres. E como diretora, então, nós ainda temos poucas mulheres. Eu acho que com diretora mulher, eu só trabalhei com a Flavinha Lacerda, no alto. Que eu também trabalhei. Acho que só ela. Então, para salvar isso aqui, acho que só mesmo chamando a nossa convidada. Eu tô achando, mãe. Né? Eu acho. Então, eu te dou as honras. Ela é uma das nossas exceções, a nossa convidada de hoje. Ela que é atriz, diretora, com mais de 25 anos de televisão na carreira, 16 novelas, 2 séries de TV na Globo. E que estreou no streaming apenas com um hit. Sucesso, que eu sou suspeita para falar. Vem pro nosso sofá, Maria de Médici! São 32 anos de televisão. Eu falei mais de 25, mas são mais de 32. Então. Caralho, é muito tempo. É muito Pode tempo. falar palavrão? Pode, aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Pode falar tudo. A coisa que eu mais gostei falou, mãe. Então, essa é a parte gostosa e é a parte perigosa. Tem que falar nesse microfone. Gostosa porque a gente está aqui, perigosa porque tem um momento que a gente esquece que a gente está aqui e vira uma terapia nossa, Que sabe? ótimo, né? Um perigo, né? É sensacional esse É, vídeo. a gente se perde. se Maravilhoso. abre, nossa. Eu estava ouvindo que a Júlia estava falando sobre diretoras mulheres, né? Eu lembro quando eu entrei na Globo, só tinha de diretora mulher, diretora artística, mesmo Denise, diretora de né? programa, Denise e Marlene Matos. É. Só tinham as duas. As duas eram as únicas mulheres. A Tizuca vinha, fazia umas séries, saía, mas realmente só tinham as duas. E eu lembro quando eu vi a Denise no set de Memorial de Maria Moura, comandando aquele negócio que era cavalo, era canhão, Algo épico, né? muita arma, muito cavalo, muito homem, muita coisa. Eu falei, gente, olha, a mulher pode fazer isso. Foi ali que eu falei, Sensacional. então dá. Então vamos lá. Eu também só lembro de Denise Sarraceni. Eu nunca trabalhei com ela, lamento, porque era a que pena, única maravilhosa. mulher que tinha e eu nunca E que tive criou essa... várias mulheres, né? Ela formou imagino. a Flavinha, que você falou agora, Lacerda, eu, Natália Grimberg. Ela era uma diretora, Natália Wort, que está dirigindo também a das 6 agora. Ela é uma mulher diretora que sempre se preocupou em formar outras mulheres diretoras. Isso é muito especial. Então, isso eu acho Maravilhoso. muito fundamental. Quando entende que não está competindo e sim andando junto. Exatamente. Ela era totalmente... Não só precursora, mas também formando novas, Exatamente, né? puxando mesmo, né? Quando chega lá em cima, Maravilhosa. vai puxando. E ela que promoveu a mim e Natália a diretoras gerais, né? E ela sempre teve muito essa preocupação e torce muito pela gente, né? Ela fica muito feliz. Outro dia foi aniversário dela, estava eu e Natália lá, ela... Ai, minhas meninas, um sucesso no streaming, outro sucesso na TV. Mas Ela fica muito orgulhosa e isso é muito Lógico, legal. Isso é muito também, legal. né? Ô Maria, falando de sucesso no streaming, a gente tá gravando esse episódio em maio. Você ainda tá acabou de acabar na Band, Beleza Fatal. Você ainda tá curtindo o sucesso de Beleza? Porque Eu não posso contar o que é, mas eu gravei anteontem com Lola e Lolindo. Lolinho! Quase chorei. Quando eu entrei e vi o cenário da Lola Land, Camila também, quando entrou, chorou. Maravilhosa. Quando a Camila entrou, então, aí eu chorei mais ainda. Quando o Lolindo chegou, eu falei, desculpa, Camila, agora é que eu vou chorar mesmo. Não pode falar, será que então está vindo parte 2 aí, gente? Me Ela e disseram Rafa que ainda já não é falaram isso. que não ia ter. Ainda não é isso, ainda não é Tá. isso. A gente, assim, não sabíamos se vai ter parte 2. Sempre tem possibilidade, né, gente? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E da última Foi- vez era não, agora já é um talvez. Calma, aí, ó. Já temos um corte ótimo para esse nosso app. Olha, Mas é que eu vamos acho que a ver. gente realmente foi um sucesso tão grande. Impressionante. E ainda é, né? Quando encontro as pessoas, ontem fui num aniversário, várias pessoas vieram me falar da novela e animação. E uma coisa que eu achei muito legal, porque eu gosto muito, sempre me perguntam, mas você não acha que o gênero está morrendo?
que né, agora as pessoas só assistem série, que novela acabou. Porque tem um elitismo cultural de querer colocar a novela pra baixo e a série pra cima. Como se um fosse melhor que o outro. Exatamente. Aí, vários amigos falaram, cara, a gente viciou em Beleza Fatal e aí a gente emendou em Vale Tudo. Porque que a gente estava querendo assistir novela. Mas muita gente, sabia? Eu fico muito feliz com isso, porque eu fico feliz porque eu amo novela. Vale Tudo, então, que é a maior novela de todos os tempos. Então, eu fico muito feliz que isso tenha trazido também um público muito jovem. Na minha casa, Antônia e João, Antônia vai fazer 23, João 20, nunca assistiram muita novela. Acho que a Antônia só assistiu Cheio de Charme, das minhas novelas, e o João, acho que assistiu Rock Story. Mas não assistiam novela porque não assistem TV aberta. Essa geração não assiste, né? E eles e os amigos todos ficaram viciados na novela. Eu ganhei um status na minha casa muito melhor. Com certeza, mal sabiam eles já. Eu ganhei um status muito melhor não em casa. Mas foi um super sucesso mesmo. Nossa, impressionante. foi. Parabéns. Muito E legal. maravilhosa a iniciativa, né, da Band de ter comprado, porque aí Super, o alcance que super. proporcionou foi incrível, gente. E é muito legal porque mostra para o mercado como é importante novela e como o povo brasileiro gosta de assistir novela. Você falou de elitismo cultural, né? Assim, todos nós aqui assistimos novela em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida a gente acompanhou uma novela. E vários hábitos, gírias, roupas, a gente começava a usar igual da novela, né? Então, novela... E, mais do que isso, ela tem uma importância social muito grande, né? Total. Você vê os primeiros casais homoafetivos por uma grande população sendo apresentados numa novela. Eu conto sempre uma história que, durante a Força de um Querer, da Glória Pérez, o filho da minha funcionária estava fazendo a transição. E ela... muito, né, sem saber como lidar com aquilo, e na novela a personagem da Carol fazia a transição. E ela falou, a novela está me ajudando tanto, porque eu vejo a mãe sofrendo o que eu estou sofrendo, né, de perder uma filha, não sei o quê, blá, e ao mesmo tempo eu estou vendo que o meu filho está sofrendo através do personagem da Carol. Então eu começo a entender mais ele. Olha a importância disso, gente. Total. E Beleza Fatal traz vários assuntos super atuais, né? Distorção corporal, essa pressão estética, esses influenciadores irresponsáveis online. Então, enfim. Eu acho que a Lola, se tiver parte 2, ela tem que anunciar a Beth, né? Com certeza. Ela tem que anunciar Jogo do Tigrinho. Exato. É bem a cara dela. Escrota. Tem que anunciar a Tigrinho e Beth. Só faltou irresponsável, porque é uma irresponsabilidade bizarra, né? Isso é muito assustador, assim. Agora, nesse momento está no ar uma das reprises de Tieta. Olha só, tem você lá super novinha. Eu posso cantar a música das rolinhas para vocês, se vocês quiserem. Então, como uma das meninas do Coronel, vamos lá. Descer nas dunas do sol do Agreste, vem as rolinhas danadas da peste. Donas da folia, minha memória só vai até aí. Maravilhosa, você já arrasou. Você lembra dessa novela? Cara, então, ontem eu estava contando uma história. Essa novela foi o seguinte, eu estava na Cal, eu me formei na Cal, né? Fiz 4 anos. Ela me apresentou como atriz, mas é mentira, tá, gente? Eu não sou atriz, jamais fui. Uma coisa horrorosa. Nada do que eu fiz pode ser enquadrado na categoria atriz, que eu era péssima. Como assim, gente? Muito ruim, muito ruim. Graças a Deus, eu sou diretora, gente. Eu sei que eu era muito ruim. Mas aí, eu estava na Cal me formando, e minha tia Cristina, que você conheceu, Médicis, que era diretora de arte da Globo, fazia todas as novelas. E ela chegou e falou, tô aqui fazer uma novela chamada Tieta, tem um elenco de apoio para meninas de 18 anos. Eu quero que você venha fazer para você ver que não é bom fazer televisão. Um clássico. E aí você Juro. se vicia. Aí ela falou, eu não quero, para você ver que o importante é você fazer teatro, não sei o que, televisão é horrível. Televisão não. Aí fui fazer Tieta. Aí era aquela coisa de elenco de apoio, nós éramos 6. E ninguém tinha muita fala, né? Era uma coisa muito jogral, então a gente ficava muito ansiosa. E aí tinha uma coisa linda, que o Ari Fontoura, Maravilhoso. ele chegava no estúdio e ele sentava com a gente tinha falinha tipo jogral.
E ele falava, vamos passar o texto? Ai, Olha a gente, generosidade. eu amo O Ari é muito, muito Não existe especial. melhor que o Ari no O Ari é mundo. muito especial. Meu coronel é tudo. Mas ele é mesmo. Ele é perfeito, É assim. espetacular. E o Arthurzinho era meu pai, né? Ah, Arthurzinho, a gente ficava louca no Arthurzinho. E eu morria de tô medo do vendo Marcos agora, Paulo. porque eu nunca tinha visto, eu tô vendo Essa tá... agora. Gato! Nossa, ontem a gente estava falando, ontem eu estava num Um jantar. um jantar de aniversário e eu falei que vinha aqui hoje. E aí, 2 amigos meus gays falaram, Marcos Paulo era um gato! Eu falei, era gato Mas era mesmo. mesmo. Nossa Senhora, isso É o era que mais galã. falam pra mim quando eu falo que sou Mas filha, era, quando você sabe vem que o assunto. filho da minha funcionária chama Marcos Paulo por causa do seu pai. Mentira. Aham. Acredito. Chama porque ela era apaixonada pelo Marcos Eu Paulo e o acredito. filho dela chama Marcos Paulo. Gente, Que eu já fofo, encontrei, né? muito É. fofo, eu já encontrei uma outra pessoa que o nome era Marcos Paulo por causa do meu pai também. Exatamente. Minha irmã, Mariana, Aham. estava agora atendendo no Rio Amazônia, tá? Populações mais Ribeirinhas, né? afastadas, assim, isoladas. E ela atendeu um Marcos Paulo. Ah, Ela me mandou Sensacional. foto, é muito especial, né? Que se Ah, faz muito, presente, assim, de muito. E alguma ele tava forma. maravilhoso em Tieta. É, Aquele então- vilão, e ele tinha uma coisa que ele levou um terço. Ele era um terço grego, uma porra dessas, e ele ficava lá sempre. E as olhinhas todas babavam. E quando é que você falou assim, não, cara, não é para eu ser atriz mesmo, a Cal formou, mas não é? Quando que você sentiu Durante que a Cal. meu lugar é Foi direção? durante a Cal mesmo. Fazendo a Cal, assim, quando eu resolvi vir para o Rio fazer Cal, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de teatro, mas eu não sabia muito bem o quê. Uhum. E eu não tinha nenhum prazer atuando. Nenhum. Não eu sofria tinha? muito. Nenhum. Era uma agonia para mim, eu sofria, eu era muito crítica comigo. Então crítica você com a foi só cena. porque você gostava de TV. Eu Você queria- queria estar ali Não, nesse... não era. Não, isso eu estou falando quando eu entrei na Cal. É, Eu queria fazer. Eu queria trabalhar com aquele universo. entendi. Eu ainda não entendia bem o que eu queria fazer. Eu entrei para atuar porque é o que a gente sabia que podia fazer. Sim. Tinha, é. Imagina se eu imaginava que mulher podia ser Ser diretora. diretora, é. Nem existia isso. Existe pouco ainda. E aí, durante a Cal, eu tive um professor que um dia chegou para mim e falou: você já notou como você tem um pensamento crítico sobre a cena? Como você vê a cena de fora e você critica, e você até se critica, o que te atrapalha. Você já pensou em direção? Aí eu nunca tinha pensado. E aí o outro clique foi que quem era da minha turma, que é a minha melhor amiga até hoje, Maria Luísa Mendonça, que é uma gênia absoluta de atriz. Maravilhosa. E uma vez ela estava fazendo uma cena na Cal e eu olhava, uma cena que ela não tinha preparado. A gente tinha que fazer um trabalho sobre Pirandello. A Lu não preparou o trabalho, chegou lá, meteu um figurino, fez uma maquiagem e ela fez uma improvisação com os textos de Pirandello que eu parei assim, eu falei, eu quero ser atriz, é nada, eu quero dirigir essa menina. E aí eu saí de lá para ser assistente de direção em teatro. Foi assim que eu comecei. Eu comecei Teatro. sendo assistente de direção em teatro. E já dirigiu ela? A Maria Só Luísa? uma vez, acredita? Olha só. E milhões de anos depois, quando a gente fez Queridos Amigos. Ah, sim, Milhões de eu lembro, anos depois, maravilhoso. assim, a gente não conseguia. Não, mentira, 2 vezes. Depois teve Segundo no Sol que ela fez comigo. No Beleza Fatal eu tentei colocar ela também, porque eu acho uma mega atriz maravilhosa, incrível. E eu acho assim que a gente trabalhar com quem a gente gosta é muito bom, Nossa, Muito né? prazeroso. precisamos, Muito bom. ainda mais no nosso meio, que a gente já Nossa. falou isso. A gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família quando a gente Por isso que começa eu a só casei na temporada. Globo, amiga. Você também, não pode falar nada. Igual a mim. É Eu só casei verdade. com câmera. É verdade. É verdade. Só. É porque a gente mora lá. É. E tem uma coisa, o Denis, meu grande mestre, Denis Carvalho, ele sempre falava uma coisa. Ele fala, a gente, quando vai fazer uma novela, que é um processo muito longo, ele falava, a gente vai morar no Projac, a gente vai morar com aquelas pessoas. Então, às vezes, é melhor você, quando está fechando um elenco e a equipe, tem um mega talentoso, mau caráter. Mau caráter. É melhor Tem um talentoso, bom caráter. É Você melhor. vai no talentoso, bom caráter. caráter. Porque, como você estava falando de protagonista, É. a protagonista, ela não só dá o tom da cena, o tom do clima, mas ela é a capitã também daquele É, barco, a líder, junto né, com o ali. diretor. Ela dá o tom do clima que vai ser. Então, é muito importante, né? Você escolher bem nesse sentido também. É no talento, mas no bom caratismo. É.
Ô Maria, e falando em ser diretora mulher, ainda hoje é difícil, é raro, como a gente estava falando. Imagina quando você posso imaginar quando você começou. Você utilizou alguma tática de defesa, assim, no seu jeito, para você conseguir se impor, para as pessoas conseguirem te respeitar? Isso foi preciso de alguma forma que você levou para a vida? Sim, eu usei a pior tática possível. Eu mimetizei o comportamento dos homens. Então eu era brigona, agressiva, nervosa. Jura, Pra se colocar, pra se Sim, impor. super. Quando começou? Super. Porque eu achava que era a única maneira de fazer aqueles 300 homens me obedecerem. Uhum. Então, eu mimetizava esse comportamento, às vezes, muito escroto que tinha, a gente sabe, naquela época, Sim, ainda dos homens hoje. diretores, daquela agressividade, daquela, sabe? Então, esse erro eu cometi, que eu achei que era uma tática, Sim. mas que hoje em dia eu me arrependo, mas também era isso. Não tinha ninguém, gente. Não, Não tinha, gente, era uma selva. E de Uhum. fato, talvez se você não tivesse agido dessa forma, talvez você não tivesse chegado onde chegou Talvez, hoje. não sei, porque a Denise, por exemplo, não era assim, não fazia nada disso, chegou em lugares incríveis. Mas foi ali a muleta que eu arrumei, não arrumaria de novo. Sim. E sempre falo para qualquer mulher que está dirigindo, começando, não fazer isso. Tudo bem, é muito diferente, né? Hoje em dia a gente tem mais mulheres, mas quem está com a mão no cheque e quem está no geral e no artístico é homem. Ainda é a figura masculina. Ainda é né? figura Ainda é. masculina. A gente já ouviu aqui também, até de algumas pessoas nesse sofá, falando de barbaridades que já ouviram por estarem ali ou por estarem em cargos. Você lembra de barbaridades que você ouviu ou de se mérito não é seu? Ou você já ouviu? Eu vivi situações, assim, eu tinha uma novela que eu fazia, que era eu e Natália Grimberg, que éramos as diretoras gerais, e tinha um câmera que simplesmente não obedecia a gente. Nem a mim, nem a Natália. Mas eu não sabia que ele não obedecia a Natália não sabia que ele não me obedecia. Sim. Tipo assim, no estúdio, eu falava, câmera 3, fecha mais ali não sei onde. Nada. Aí eu olhava para o diretor de imagem, quando o diretor de imagem falava, ele fazia. E aí, aquilo começou a me incomodar profundamente. Um dia, no almoço com a Natália, eu falei, porra, Natália, eu tô tendo problema com o fulaninho. Fulaninho não me obedece, fulaninho me ignora. Ela falou, cara, ele faz isso comigo também. Eu falei, então, Natália, somos duas mulheres diretoras gerais. Isso Se acontecendo com as duas. está fazendo com as duas, tchau, beijão para ele. Aí tiramos ele da novela. Então, situações eu tive muitas. E lá no início, quando não era diretora, obviamente, que eram outras épocas, aí era famoso assédio sexual, moral. Sim, Isso que a a gente gente também, infelizmente, sofria fala. em qualquer Sim. empresa e na vida, até A hoje. gente não né? sabia os nomes, né, Não Maria? O que a sabia os gente fala nomes. aqui, a gente ia com jogo de cintura, daqui, de acolá, a gente sabia nossa. lidar com, e encarava até como algo normal, fazendo parte do sistema, né? Totalmente. A gente achava isso absolutamente normal. Mas até hoje, Flávia, quando você vai olhar, você tem 3 novelas no ar. Uma delas tem uma diretora geral mulher, né? Que é a Natália, na novela das 6, que é maravilhosa, Garoto do Momento. Na equipe do Alan, das 7, ainda tem mulher. Agora, na novela das 9, uma novela que tem as figuras mais icônicas femininas. Raquel, Maria de Fátima, Odete Reutemann, você tem uma mulher diretora. Então, assim, não Ainda pode ser é um lugar assim. de minoria. Não pode ter 7 diretores e uma mulher é diretora. E usei o Vale Tudo como exemplo agora, mas isso acontece na Sim. indústria inteira. Diretoras gerais na indústria é raro. Você tem diretoras embaixo, Sim. mas a diretora que assina o cheque é muito raro ainda. Uhum. É muito raro, infelizmente. Assim. Eu já vi vários casos, inclusive, de diretoras que escolhem trabalhar com assistente de direção homem para conseguirem ser mais respeitadas. Porque aí, se elas não estão sendo ouvidas, elas pedem pro assistente, que é um Que homem, loucura, falar. né? E aí respeitam, a equipe respeita, Que sabe? loucura. Cara, é muito É louco, terrível. assim. Eu é lembro terrível. você contando pra mim agora no início de algum trabalho que você falava, cara, mãe, quando eu peço silêncio Sim. no set é uma dificuldade. Aí quando é o outro Aí que colocaram é uma pessoa menino para me auxiliar, um menino. e ele fala, é É instantâneo, foda, né? todo mundo faz silêncio. E tipo, é isso. Às vezes ele ia dessa forma mais agressiva e tal, só que na hora. Eu não quero ser essa pessoa agressiva. O que eu fiz depois de fazer essa merda, de ficar mimetizando, ser agressiva, escrota e tudo, eu descobri uma chave em mim, que é uma chave que funciona para mim na vida, funciona nas minhas relações pessoais, funciona para eu paquerar, funciona para tudo, que é o humor. Então, eu comecei a usar o humor.
mesmo como assistente de direção, você falou do silêncio agora, eu usava top e escrevia na minha barriga silêncio e falava, figuração, aqui o texto de vocês. Fazia umas coisas assim, eu comecei e mesmo gravando depois... Artista nata, né, gente? Eu comecei a usar humor. Eu brinco sempre, eu falo, vou lá, faço meu stand-up, não sei o quê. Mas você sabe que uma outra coisa também que eu percebi, que eu falava muito com a minha mãe, você deve ter passado por isso, é que rolava muito uma coisa como assistente de direção. Às vezes eu chegava, tipo, com um brinco, às vezes eu tinha passado um blushzinho, uma maquiagem, sabe? Você acorda mais, aí queria passar. Aí chegava aí o meu chefe, tipo, o primeiro, assim, né? Enfim, o superior. Nossa, tava com tempo hoje, hein? Eu só me vestia de piranha executiva. Mas sempre. Aí é muito louco, porque aí você não pode ter uma vaidade, não, senão ridículo. Você tá com tempo. Gente, ridículo. Não, eu sempre meti salto. Eu gravava na cidade cenográfica com salto. Agora não mais, depois da pandemia que a gente esqueceu como andar de salto. Eu gravava na cidade cenográfica paralelepípedo com um saltão desse tamanho. Mas isso desde assistente. Outro dia eu me lembrei que É quase uma coisa, você precisa ser mais masculina para ser respeitada. Burrice. Né? Eu lembro uma vez gravando com o Zé Luiz, quando eu era assistente de Zé Luiz, Torre de Babel. O Zé falou, Maria, podemos gravar? Eu, não, tô retocando, Zé. O Zé falou, você jura? Eu falei, juro. Eu tô passando meu batonzinho, você espera aí. Ajusta uma luz aí. Pelo amor de Deus. Aí, sai aí, faz alguma porra. Muito bom. Gente, meninas, mulheres que estão assistindo a gente, se vocês também já passaram por algum episódio de abuso, escreve aqui pra gente nos comentários, se você tá assistindo ou ouvindo a gente. Com certeza passaram, né, amiga? Com certeza passaram. Quem não, que a gente vai ler tudo depois. Não precisa se identificar, lembrando, se você não quiser. Você expõe se quiser só identificar, quem... pode também. De identificar o filho da puta, pode também. Isso, Mentira, você pode expor só ele, se você quiser. Não sei se pode, falei assim. Pode, sim. É que pode. E voltando a falar dos seus processos de trabalho, quais são os seus rituais quando você vai começar algum trabalho, ter contato assim com o seu elenco? Você gosta de fazer um encontrão? Você trabalha de forma mais individual? Tem alguma... A minha mãe, por exemplo, eu sei que ela gosta de criar perfumes para as personagens, cheiros. Ai, que bacana. Você tem algum ritual que você gosta de fazer? Eu tenho, assim, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei é uma coisa que eu aprendi com a Denise. Aprendi vendo ela fazer. Que é, a primeira coisa, eu escolho uma imagem que, para mim, seja a cara da novela. Eu não me lembro qual era a novela agora, que a Denise chegou... Aliás, lembro de uma, ela ia fazer o clone. A Denise, a gente ia fazer o clone. E aí ela trouxe uma imagem do Magritte, que eram aqueles 2 homens de costas do Magritte, e ela falou, essa é a novela. E então eu sempre faço um pouco isso. Antes de começar, eu leio o roteiro, aí eu olho os meus livros de arte e vejo referências, e eu faço umas pastinhas de referência. Referência beijo. Volta e meia, quando eu vejo um beijo bom. Referência beijo, referência não sei o quê, referência... um quadro. Eu gosto de fazer essas pastas de referências e aí essa é a primeira coisa que eu faço. Com o elenco e com a equipe, porque a equipe está no clima da novela, é tão importante quanto o elenco está no clima da novela. 100%. Completamente. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, eu gosto de fazer uma reunião grande com a equipe e com o elenco junto, porque eu gosto que isso seja misturado. Porque tem muito uma coisa é elenco, outra coisa é equipe. Odeio isso. Elenco faz parte da equipe. Gente. Odeio. Então, eu gosto de primeiro tudão. de fazer esse encontrão para falar sobre a novela. E aí, com os atores, a gente gosta de fazer uma primeira leitura com todo mundo e depois ir separando por núcleos e trabalhando por núcleos. Né? E, às vezes, misturando esses núcleos quando a gente precisa. Hoje em dia, eu gosto muito de trabalhar com um preparador de elenco, que é uma coisa que é nova, de uma certa maneira. Na TV, a gente não usava nunca, né? E de ter essa troca. Mas, assim, eu gosto de trabalhar com preparador de elenco de meu parceiro. Eu não gosto de entregar tudo pro preparador. Não, tem gente que entrega. Sim, porque tem uma linha ali que você vai dar e que você sabe. Que é fundamental. E que um bom preparador de elenco... Eu trabalhei agora com a gênia da Ana Kutner, que foi maravilhoso. A gente teve uma parceria incrível, a gente desenhava juntas. Ela tinha um negócio muito legal que a Ana... Depois de alguns ensaios do personagem com a atriz, ela falava, isso aqui,
Ela pegava uma coisa e falava, isso aqui, sempre que você for fazer uma cena, não sei o quê, sobre isso, lembra desse momento. Esse momento é o seu momento gatilho para várias coisas. Legal. Legal. Então, aí a gente trabalhava junto, eu sabia qual era o momento gatilho. Pra porque ela acionar isso, não? E a gente Aham. trabalhava isso. Então, eu gosto de fazer assim. E assim, eu acho que o olhar para o ator é o mais importante do diretor, né? É você saber olhar o ator e saber receber do ator. Sim. Porque o diretor que chega no set com uma ideia, Nossa. não, você sabe bem, com uma ideia cristalizada do que ele Uhum. quer. Uhum. E você faz uma coisa diferente. Ele, não, eu não pensei isso, eu pensei isso. Meu irmão, o personagem é do ator. Ouve. E você acha que por sermos femininas, a escuta é melhor? Por você ser mulher, a sua escuta é melhor aí como diretora nessa situação que você estava falando do ator? Eu, por exemplo, sou o tipo da atriz que chega cheia de ideia, né? Eu sei. Cheia de ideia. Cheia de... Eu amo. Nem sempre é para aceitar tudo, mas Claro, a gente é tá sobre ali isso. É nem uma sempre troca. aceitar trocar, tudo. mas é tão bom quando o diretor Sim. tá... Poxa, gostei, tem É, razão, vai funcionar Ótimo, isso vai aí. nessa, vai É, na... Você é. tem que ouvir, tem que deixar a pessoa te trazer. Sim. Eu acho que eu acredito que mulher tem mais sensibilidade nesse sentido, sim. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu acho fundamental nos meus trabalhos, que é cena de sexo ser dirigida por mulheres. Uhum. Tem pouquíssimas em Beleza que foram porque o Matheus dirigiu. Mas hoje em dia a gente tem uma coisa maravilhosa, que é o coordenador De intimidade. de intimidade, que É. ajuda pra cacete, né? Que não existia, né? Não existia Esse mesmo. cargo agora, gente, é para quando existem essas cenas mais delicadas, de uma cena de sexo, uma cena de violência, uma cena de estupro. Aí tem essa pessoa desse cargo que acompanha para entender se uma das partes não está sendo abusada, assediada, se está Uhum. passando do limite, se está respeitando. E que E você, como diretor, você já entra no set sabendo o combinado. Eu desenho a cena de sexo como eu penso, troco com a coordenadora de intimidade, ela às vezes traz referências e tudo, é uma troca muito legal também. E aí eu falo, olha, eu gostaria de fazer assim, a coreografia que eu pensei é essa, Aham. conversa com eles, vê o que dá e o que não dá, o que eles gostam, o que eles não gostam. Porque aí o ator não tem que me falar não no set, que não vai Sim. falar, fica constrangido. A atriz, né? é O ator verdade. sabe falar É. não tranquilamente. É. A atriz fica constrangida de dizer não pro diretor. Se tá tudo combinado, não sai caro, né? É, gente? lógico, lógico. Isso é maravilhoso. Eu ia falar que, normalmente, essa preparadora, coincidentemente ou não, é uma mulher. Eu só conheci tem a- preparadoras mulheres. Não, tem até então. preparadores de intimidade homens, Homem. mas a grande maioria é mulher, né? É. É porque é um cargo que, hoje em dia, a preparação dele ainda é nos Estados Unidos. É um curso caro, é um curso longo. Tava Porque lendo tem uma... uma coisa jurídica. Você assina. Eu mostro o peito, eu mostro bunda, eu mostro Aham, isso, eu mostro aquilo. aham. Então você tem que ter essas noções Consentimento. jurídicas também. Tem Consentimento. uma matéria É. da revista Trip ou TPM, não me engano, a gente vai achar pra colocar aqui certinho, que é justamente falando sobre preparadores de intimidade. Tá muito interessante. Eu vou É assistir esse algo programa novo. para pegar esse link. Muito interessante. É algo novo. Ô Maria, ao longo da carreira você foi vendo aí essas mudanças todas em relação à audiência, ao telespectador. Mas em novela na Globo, você começou com uma produção que envolvia milhares de fãs, porque era uma novela com a Sandy. Beatles. Então, Eu fiquei chocada quando eu saí com a Sandy na externa a primeira vez. expectativa da metade do Brasil, né? Menina, e olha, eu vou te dizer, se tem uma Sandy, isso é pra você. Cara, das melhores profissionais que eu trabalhei na minha vida. A Sandy, nessa época, era o auge da Sandy Júnior, da Sandy do Júnior. A Sandy e o Júnior faziam o programa deles, Sandy Júnior. Sim. Ela gravava a novela, o Júnior fez uma participação. E fazia um show pra cacete. É. Nunca atrasava. Sabia o texto dela e o do Guilherme Fontes, que não sabia seu texto, né, Guilherme? Vou entregar. Maravilha! Ela sabia o texto dela e o do Guilherme. Sim. Inteiro. De uma educação, de um profissionalismo. Aliás, a família toda no Elis Chororó. Eu sou apaixonada por essa Impressionante, família. né? Não é à toa que chegaram onde chegaram. Exatamente. Profissionais demais e gentis e delicados, educados, sabe? Nossa, eu sou apaixonada por Sandy. Era isso, E Beatles. devia ser essa loucura, né? Uma loucura. Era uma loucura. Eu lembro que eu vim gravar uma cena com ela no Downtown. Eu nunca tinha visto esse enlouquecimento de fãs, né? Sim. Eu fiquei chocada. Quase uma idolatria, né? Nossa, impressionante.
E falando em fã, você acha que hoje o fã ele se sente ainda mais dono do que ele está assistindo ou não? Ele se sente fazendo menos parte? Porque ao mesmo tempo que as redes sociais aproximam muito e a gente hoje em dia vê os nossos ídolos na cozinha de casa, se eles abrirem isso, fazendo um omelete de manhã, ao mesmo tempo existe essa questão, por exemplo, da novela de obra aberta e obra fechada. Para quem não sabe, no caso de Beleza Fatal, foi uma obra fechada. Quando a gente fala de novelas na Rede Globo, né, que é a grande indústria de fazer novela aqui no Brasil, talvez no mundo, as obras são abertas. Isso significa que o autor vai escrevendo enquanto a obra está indo ao ar. Né? E no caso de Beleza Fatal, não. Antes de ir ao ar, já foi tudo gravado, escrito, feito, já estava tudo editado. Que por vezes até a opinião do espectador influencia. Completamente. Pois Exato, então, né, aí faz mudar o roteiro o quando é uma roteiro, obra aberta. quando é obra aberta. Eu vou dividir em duas respostas, assim. A primeira é que eu acho que... Primeiro tem uma coisa, todo brasileiro é técnico de futebol e diretor e autor de novela, É né? impressionante. Porque eles sabem de novela muito melhor que a gente, sabem de futebol muito melhor que o Tite. Eles sabem tudo. Então, tem essa coisa do brasileiro gostar muito de comentar a novela, discutir novela. Só que o que eu tenho sentido, o Maurício Sticer escreveu um artigo hoje sobre isso, é que tem ficado muito raivoso, principalmente no Twitter, que é o reino do ódio, né? As pessoas fazem críticas muito pesadas, de uma maneira muito agressiva. E aí você tem um erro de gravação, que obviamente tem milhões, gente. A gente, quando faz novela TV aberta, a gente é como se filmasse 3 longas por semana. É uma loucura o ritmo. É porque eu acho que esses momentos políticos que a gente passou também encorajaram as pessoas a serem mais agressivas. Eu acho também. A gente vive um momento de muito ódio, né, nas redes. E as pessoas estão muito agressivas. O Maurício Sticer falava isso. Ele falava, gente, é muito legal a gente comentar a novela, a gente até ri dos erros de gravação. Com educação. Mas Sim. parece que tem uma torcida organizada contra, né? Que é horrível isso. Então, isso é uma parte que eu acho muito ruim, assim. Agressiva. Agora, quanto à diferença de novela TV fechada e aberta com essa interferência do público, ela pode ser maravilhosa e ela pode ser ruim. Eu sempre cito o exemplo do Maravilhosa, Bebel e Olavo. A novela Paraíso Tropical, Bebel e Olavo, que era Camila Pitanga e Wagner Moura, que virou um casal icônico da televisão, eles não eram um casal. Eles iam se juntar durante 2 semanas para fazer uma tramóia lá contra a gêmea boa da Alessandra Negrini, e depois a Camila Pitanga ia se envolver com o personagem do Bruno Galhaço e o Olavo Wagner ia ser par da gêmea má. Só que o público ficou louco com Bebel e Olavo. Louco, e aí mudou a história completamente. Tanto que você, quando pensa em Paraíso Tropical, você pensa em Bebel e Olavo. Eles são a cara de Paraíso Tropical. O Wagner veio aqui para lançar o Guerra Civil, me falou, Maria, eu tô indo a vários programas de entrevista. Estava no ar Paraíso Tropical de novo, né? Ele falou, só me perguntam de Olavo e Bebel, eu tenho que lançar o filme. E vem dizer que a gente não consome novela? Gente, sério. Todo mundo pedindo pra ele chamar de cachorra, inclusive a Dorani. Ele constrangidíssimo. Porque é uma coisa 2025, você chamar de... Mas quando a gente pede... Sim, mas é que ele ficava constrangido. Agora eu fiquei com mais vontade de me chamar de cachorro. Eu queria que o Wagner te chamasse de cachorro. Quem não queria, né? Todo respeito, só. Quem não queria? Quem não? Mas isso é muito louco. Maria tá falando, eu tô lembrando de Caras e Bocas, que a gente trabalhou juntas, que tá passando de novo. De novo, né? Eu recebi um dinheirinho, não sabia o que era isso. De novo... A novela do Macaco e... Que aumentou 3 meses, você lembra? A gente ia acabar em outubro, essa novela. Ela deu tão certo que eles estenderam até fevereiro. A minha mãe fala que é a novela mais longa que já... Gente, a Ingrid Guimarães engravidou, saiu, teve filho e voltou pra fazer o final da novela. Olha isso, quanto tempo levou essa novela? Eu acho que é a novela mais longa da história. Eu preciso pesquisar isso. Tinha aquelas antigas, Redenção, aquelas coisas que eram enormes. Eu amo uma história. Lembra que eu falei que eu lembrei de uma história? A Flávia, coitada, protagonista tem que sempre chorar muito, né? Quando o protagonista chora, vai... E aí, tinha muita cena, que tinha muita novela, hoje em dia tem um pouco menos, né?
que era aquela coisa, a pessoa andando, sofrendo, e a música do personagem tocando, e tá. Aí a gente tinha uma cidade cenográfica, que lá no fundo era a galeria de arte. Aí a Flávia tinha que sair de lá e vir chorando, a cidade cenográfica inteira, uma câmera aberta e câmera fechada. E aí eu falo... Eu tenho foto nessa cidade cenográfica. Essa menina, ela chora com uma facilidade inacreditável, né? É uma coisa louca. Viu, Júlia, que você disse que eu sou fria? falo que Ela é fria. chora... Mas atuando. forçado. É porque eu gasto. Eu gasto Atuando. tudo na atuação. Atuando. Aí ela tinha que chorar pra cacete, não sei o quê. E eu, escrota, né? Sem cristal. Hã? Sem cristal. Sim. Não sei se eu tinha não uso, cristal, não. assim, mas ela não usava, não. Não Ela uso, chorava não. muito fácil. E isso já era meio da novela. Meio da novela a gente já, né? É. Já vira bagunça. E aí ela vinha indo lá e eu ficava no talkback. Por isso que eu chorava. Por isso que eu tava Se ela chorando. quebrava, ela não chorava, ela via chorando. Ela via reta, chorando, e eu só sacaneando no talkback. Rangos, Entendeu? E ela vinha chorando. Acabava, ela vinha, não acredito que você fez isso. Falei, vamos de novo. Aí eu metia funk. Aí ela vinha chorando e o funk comendo. Por isso que eu chorava. Exato. Por isso que eu chorava. Pensando, vou denunciar essa diretora. Mas eu tava lembrando essa novela. Eu lembro que era uma novela onde eu começava separada do Malvino e, pela sinopse, a gente ia ficar junto no fim da novela. Aí teve um primeiro encontro na batida e tal, foi aquela coisa toda. Aí, na sequência, veio o primeiro group discussion, que é quando reúne as pessoas lá para ouvir E dá a voz opiniões da sobre- audiência, a opinião que As querem, pessoas, o né? As público. pessoas, o público. E aí as pessoas queriam que a gente já ficasse junto, porque quando viram esse casal, falaram, não, a gente quer. Aí eu lembro o Valcir avisando, olha, eu vou já juntar vocês. Eu falei, gente, acabou a novela. Ah, 2, 3 ruim. meses. Não, Valcir não acaba a novela. porque Era ele sabe pra fazer juntar a tudo. gente lá no final. Ele juntou, ele falou, não, calma, eu vou juntar Tá pra vocês separar. por uma obrigação, mas vocês vão ficar brigando debaixo do Era mesmo ótimo teto isso. até o final. Cara, e assim foi, mudou tudo que era da novela. E porque novela não era tem isso. isso, novela aberta muda. E muda Muda, para o é. bem e para o mal. É. Por exemplo, eu fiz um dos maiores fracassos da TV Globo de novela das 9, foi Babilônia. Que, modéstia à parte, eu acho o melhor primeiro capítulo que Denis e eu dirigimos. Assim, Babilônia, o primeiro capítulo é genial. Mas Natália Timber beijou Fernanda Montenegro, Oi. aquele bafafá. Ali a gente viu o começo de uma onda conservadora muito grande Chegando. começando no Uhum. Brasil. A bancada evangélica no Congresso entrou com força Sim. e falou: a gente vai proibir a novela, Sim. então vocês tirem isso, aquilo, outro. E a novela virou uma colcha de retalho, porque aí ela não era mais a novela original. E essa é uma parte que o público pode atrapalhar, né? Sim. Porque aí ele se. Por exemplo, Beleza É. Fatal, que é uma novela muito ousada, porque o Rafael é das pessoas mais muito. ousadas que eu conheço, né? É. Tem um tweet que eu vi, alguém falando, gente, continuem não pagando o tratamento de saúde mental do Rafael Monte, por favor. Não, o Rafael não é nada disso, né? O Rafael é divertidíssimo. Gente boa, leve. Não, ele é ousado também porque ele mata umas pessoas. Seria muito mais fácil se ele mantivesse vivo pra trama, Aham. sabe? É impressionante. Fala, cara, e agora? Pra onde ele vai? Mas ele falou, já que eu tô na emissora do Game of Thrones, eu vou matar todo mundo. Porque eu lembro que alguém me perguntou, mas vai ter segunda temporada? Eu falei, ele matou todo mundo, né? Vocês sabem. Sobrou quem? Lolindo. Só pra fazer um spin-off Pra fazer mesmo um- da... E tinha um negócio na sala de continuidade da novela, tinha os post-its de cada episódio. E aí tinha caveirinha com lacinho pra mostrar qual episódio quem morria. Então você entrava, tinha um monte de caveirinha com lacinho. Eu falei, mandei uma foto. Eu falei, tá vendo, Rafael? Olha quanta gente morrendo. Quanta gente você já tá matando nessa novela? Gente, maravilhoso. A gente encontrou ele no carnaval, né? Eu preciso falar. E eu falei com ele, não só pelo sucesso, mas como a brincadeira da homenagem, gente. Eu me Duas. senti... Que eu te avisei. Sim! Eu te avisei. Ela me avisou. Não só Eu uma, falei, mas você duas. assiste, Assistindo, eu falei, porque primeiro episódio, logo de cara, já tem homenagem pra você. Sofá de Flávia, Esse já é tava o prevendo estofado esse igual de Flávia igual de Alessandra Flávia aqui, ó. Alessandra. Muito Eu chique. Ai, muito E maravilhoso. aí a outra eu não me lembro, mas eu lembro A que estátua. tinha. A estátua. Eu aquela quero uma estátua em também. Joanópolis, igual igual da da Flávia Flávia Alessandra. Alessandra.
Sensacional. Mas tinha essa coisa dessa ousadia do Rafael, que também é uma ousadia que você pode ter no streaming, né, gente? Na TV aberta já é mais dá mais complicado. liberdade. E Mas então, será que se tivesse tido a influência, a novela teria sido tão ousada assim? foi isso Porque que eu no era aí que eu primeiro tava acho que querendo era o que você chegar. estava falando, não era? Querendo chegar aí. É. Não sei se fosse na TV aberta se ia rolar tudo isso, É, entendeu? entendeu? Porque Eu acho como que no não, primeiro as momento pessoas iam foi no rejeitar. streaming. Apareceu Casa é. do Sim, primeiro capítulo, ponto, acabou. É. Não, muito sexo, muito não sei Exato. o quê. E muita aí já maldade. tava- Tem muito relacionamento homoafetivo, Muito. tem assunto sobre transição de gênero. É uma novela muito moderna. É, muito moderna. E quando eu lembro de Babilônia, eu sempre falo de Beleza Fatal junto da coisa do etarismo. Porque eu tenho certeza que a rejeição ao beijo da dona Fernanda e da dona Natália foi não só por uma questão de homofobia, mas por uma questão de etarismo. Você imaginar as duas, Se você botasse ali naquele primeiro capítulo beijando duas outras atrizes que iam na novela, Camila Pitanga e a Sophie Charlotte, Aham. duvido dó É, que ia ser também. ia ter tanto Foi uma problema. junção. Tanto Com que acham certeza. muito chocante o Erson Capri. É uma coisa que choca muito as É. pessoas. O Erson Capri Essa é lá um beijando, Capri. é. Eu tenho uma amiga minha, mega, mais velha, mega progressista, que falou: nossa, eu fiquei um pouco incomodada. Eu falei, amiga, você sabe que você está sendo mega etarista, né? Porque eu sei que você não é homofóbica. Então você está sendo mega etarista, porque você não pode ver uma pessoa mais velha amando. Sim. Né? Ô Maria, a gente pensou em falar de liderança quando a gente trouxe você, quando você aceitou o nosso convite, porque eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala em direção, né? Principalmente diretora mulher. E eu queria saber como é que você faz para conseguir equilibrar, porque a gente brinca que diretor é quase que a função de um maestro numa orquestra, né? Tem que liderar vários É o maestro e o comandante do navio também. São muitos núcleos, muitos departamentos. Então, como é que você faz para conseguir equilibrar e concentrar esse poder e também incluir as colaborações e ouvir todo mundo? Eu não sei. Maravilhosa. É natural. Não, eu acho assim. Eu acho que liderança eu acho que você é inteligente quando você é um líder que divide e delega e põe o seu grupo junto com você. Então, quando eu começo uma novela, eu olho meus diretores, eu escalo meus diretores como eu escalo o elenco. Eu sei que esse diretor é melhor nisso. Não que eles possam fazer outras coisas, farão, obviamente. Mas eu escolho, ele já dou umas funções. Quando eu comecei o Beleza Fatal, antes da gente começar a filmar, eu já dei a Casa do Sim para a Giovanna McLean. Eu falei, Giovanna vai arrebentar nisso, deixa eu deixar a Giovanna preparando, que era muito grande, né? Tudo da Casa do Sim. O Rafa Miranda, eu falei, Rafa, bom de ação, deixa eu deixar ele preparar os incêndios, explosão, as 500 coisas que o Rafael inventa. Matheus, eu falei, vou botar ele nos paixão, que ele vai dominar esse núcleo aqui, vai se dar bem com a Giovanna, vai dar tudo certo. Então, tem uma escalação e de trazer todo mundo junto, né? De todo mundo junto, colaborar junto. Quando eu estou começando uma novela, eu chego com a ideia que eu tenho, mas eu pergunto, o que vocês acham? Se a pessoa discordar, se o meu diretor discordar, o meu diretor de arte, o meu figurinista, você tem que saber, né, dividir isso. Tem uma história engraçada com o Erson. O Rafa imaginava o figurino do Erson, um figurino bem ousado e tal. E eu e a Kika Lopes, maravilhosa figurinista, achávamos que ele tinha que ter um figurino bem formal e conservador para depois, quando ele saísse do armário, talvez mudar um pouco o figurino. Aí o Rafa falava isso, eu e a Kika isso, eu e a Kika ganhamos, e que a gente tinha uma frase, eu e Rafa, que era a gente concorda em discordar. Concorda em discordar. Só que aí, numa primeira leitura do núcleo do Sargento, o Erson falou, nossa, eu imaginei que esse personagem ele tinha que ter uns toques no figurino deles meio exótico. E a prova de roupa dele era daqui a 40 minunos, depois da leitura. Deus. Liguei para a Kika quando ela falei, Coitada. Kika, se o autor e o ator que está estudando o personagem estão falando isso, então a gente está errada. Vamos pensar aqui o que a gente vai fazer. E a Kika, que é uma gênia, conseguiu. O Erson chegou lá, já tinha uma meia diferente, um lenço diferente, uma gravata, já tinham esses elementos. Ela produziu e sei lá como. Mas a gente, é isso, é saber ouvir. Né? Ouvir todos, o elenco, a sua equipe, todo mundo. Isso é fundamental, né? E é muito bom quando o diretor vem com esse espírito que você tem, que é leve, pra cima, porque vai contagiando, assim. Então, Todo mundo que ia lá no Fatalcast falava
o clima de Beleza Fatal, que era um clima muito gostoso, que era... Eu falei, cara, isso com certeza é porque eles tinham uma diretora ali geral que tem uma energia maravilhosa, porque existem diversas pessoas ali que dão esse tom, mas o diretor, sem dúvida, é quem mais está dando. Né? É o que você certeza. falou, é o maestro. Eu tenho uma coisa que eu digo que os meus 2 lugares preferidos na vida são set de gravação e bloco de carnaval. São os 2 lugares que eu sou mais feliz e que, para mim, tem uma energia de estar todo mundo junto, se divertindo. Sim, eu quero essa energia sim. do bloco no meu set. Aham. Segunda-feira de carnaval de 2023, que a gente estava filmando, inclusive não tive carnaval nesse ano, eu botei na ordem do dia. Todo mundo fantasiado. Maravilhoso. Filmamos todos Maravilhoso. fantasiados. Foi divertidíssimo. Maravilhosa. Mas assim, é isso, você dá o tom. É muito importante você dar o tom, é muito importante você ser generoso. Você ouvir, você saber quando você está errado, você saber ouvir a crítica. E, ao mesmo tempo, você impor quando você acredita numa coisa também. Sim. Não é que você só vai... Não. Lógico. Quando você É. acredita... Não, desculpa, eu acho que é isso. Uhum. Vamos aqui, vamos por aqui, porque isso aqui é o que eu acho. Você tem que ter também essa palavra final. Uhum. Mas é isso, sin perder a ternura jamás, né? Isso é importante. Eu tenho muitas inspirações, muitas diretoras como inspiração. Eu tenho a Greta, tenho a Sofia Coppola, tenho a Anitta Rocha da Silveira brasileira, Maria de Maravilhosa, Médici. sonho trabalhar. Adoro a Anitta, acho a Anitta uma gênia. Eu também, absoluta. acho incrível, Gênia. incrível. Ela fez PUC também. Ela fez PUC também? Eu acho ela incrível. E a moça que fez que tem um nome muito complicado, que eu não vou lembrar, a diretora do Substância também, maravilhosa. Ela é também, maravilhosa. Eu esqueci o nome do outro filme dela, que também é muito bom. Eu também gosto muito da diretora de Promising Young Woman, que é a atriz de The Crown, que faz a amante do príncipe. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela dirigiu Me fugiu o nome Salzburg, dele. né? Também, É, Que é exatamente. foda. Exatamente. Salzburg é Exatamente, foda, tô tentando muito lembrar. bom. Ela é muito excelente boa. diretora. Ela é muito boa. E ela é excelente atriz e excelente Exatamente, diretora. Né? é. Impressionante. E eu muito ia... bom. Assim como a Greta, né? Também. É, Atriz também. e diretora. Amo a eu tava Greta vendo como outro atriz. dia Frances A. Falei, gente, É maravilhoso, né? Eu amo esse filme. Eu amo também. Mas é isso, eu ia perguntar quem você traz, quem você se inspira até hoje como mentora, inspiração. Número 1, Denise Saraceni, né? É a minha grande inspiração como diretora mulher. E eu quero falar também das minhas diretoras amigas do Brasil, assim, as gringas você falou todas. Então vamos falar da Luísa Lima, que é uma gênia, que fez Os Outros. Onde Está Meu Coração, que é uma poeta. A Luísa é uma que quando eu era diretora geral e ela era diretora, Babilônia, quando eu li a sinopse, eu li a cena toda do encontro do Chay e da Luísa Reis, que era, eles se andavam de moto, aí tinha um acidente, aí eles paravam no Mercadão, debaixo do viaduto de Madureira, para fazer aquela noite charme. Eu liguei para ela, quando eu li a sinopse, falei, Lu, começa a preparar essa sequência. Eu sabia que tinha que ter aquele olhar de poeta da Luísa. Então, quero falar de Luísa Lima, de Natália Grimberg, de Flávia Lacerda, de Noa Bressani, de Natália Vart. Vou esquecer um monte de gente, mas eu acho que a gente tem que exaltar essas nossas... Eu estou exaltando a minha turma, claro. Mas existem aí milhares de diretoras maravilhosas, ainda bem, né? A gente tem a Júlia Rezende, que eu sou mega fã. Maravilhosa Mega também. fã dela. A Anitta, que você falou, que eu acho incrível. Amora, né? Joana Jabassi, maravilhosa, não posso esquecer. Joana, uma outra gênia absoluta. Tereza Médicis, minha irmã. Então, assim, a gente tem hoje em dia um celeiro de excelentes diretoras, né? Temos muitas inspirações, muitas Mas é mulheres isso, a pra se gente tem que inspirar. ter o cheque na mão, né? E olha só, você tem pelo menos 4 trabalhos com a Camila Pitanga. Paraíso Tropical, Babilônia, o filme Juntos a Magia Acontece, agora esse sucesso de Beleza Fatal. E o nosso bloco de carnaval. Bloco de Carnaval. Ela é uma parceirona sua, Muito, então. muito. A Camila, ela é uma atriz extraordinária em vários sentidos. Primeiro, ela é muito generosa, muito generosa. Ela vem de peito aberto, ela vem com o que ela traz, mas ela te ouve. Ela tem uma
entrega, e assim, é um profissionalismo, é uma entrega, porque, gente, a Lola, fora... Assim, a gente achar o tom da Lola, que era um tom muito Sim. difícil, né? A novela, ela Uhum. tem um tomzinho a A mais, mais. porque quando você lê a Lola, você fala, isso aqui não dá pra fazer É. naturalismo. Uhum. Se fizer isso aqui no naturalismo, vai ficar uma bosta. É. Então, tudo tem um tonzinho a mais. A gente diz que a novela botocada, né? Tem tudo um tonzinho a mais. E a Camila teve uma entrega para o trabalho dessa personagem. Por exemplo, a gente fez vários cortes no texto por causa de tempo. Aí ela vinha, não, volta essa piada aqui, muito boa. Ela ama o personagem, fora a entrega física, né, gente? É. Com Aquele certeza. corpo da Lola, Uhum. a Camila acordava todo dia 4 horas da manhã para malhar antes de Uhum. filmar. Malhava, ficava 3 horas na maquiagem para fazer aquela maquiagem botocada e Aham. lace, o caramba. Gravava, filmava 11 horas e decorava texto pra É. caramba. Sim. E texto da Lola, que é uma loucura. É. Então, assim, ela é uma profissional de uma dedicação imensa, de um olhar generoso sobre o mundo também, assim. A Camila é muito generosa com as pessoas. Ela olha o mundo com olhos curiosos. Eu acho que isso muda muito o que é uma atriz, né? Uma atriz que olha para o mundo com olhares Total. curiosos e generosos traz muito mais coisa para a Sim. personagem, né? Uhum. Com Com certeza. certeza. Com certeza. Ó, antes de ir para os nossos quadros, o que significa já o finzinho aqui do nosso programa. Vamos fazer igual o Jô Soares. Que passa Ah! muito bom. Eu queria propor uma brincadeira aqui, que é repetir alguns bordões e aspas de personagens de trabalho que a senhorita dirigiu. Ai, meu E Deus. você me dizer se você lembra ou se você realmente foi Tá. abalada pela Covid. Foi. Tô até Pela com vergonha. verdade, pelo seu poder, paz, amor e harmonia. Isso é Jagatá, né? Não? Estrela Guia. É, Jagatá? Jagatá era a cidade então hippie tá. de Estrela Guia. Então é isso. É Jagatá, isso é frase de Jagatá. Tinha numa placa Então na é entrada da isso. cidade cenográfica. Ela estuda, Luiz. É, lógico, eu tenho certeza. Eu não preciso de um médico, eu preciso de uma festa. Ih, gente, essa eu não lembro mesmo. Quem Você é? até De citou aqui. queridos amigos, o Ah, personagem era o do Guilherme Léo, Weber. do Dan- é. Guilherme Weber. Nossa, a série é belíssima. Essa que você vai lembrar com certeza, que é Ah, Eu é. Tô Rosa Chiclete. Ai, Pigossi! Beijos, Pigossi! Pig, eu te amo! Eu também! Ai, eu amo muito Eu Pigossi. amo. Gente, aliás, Muita assista a saudade. série que tá na Netflix, que o marido dele, que é excelente diretor, faz como ator e é o meu personagem preferido da série. gente? 4 estações da Netflix. Ah, Ah, Uma é? delícia de série. E o Marco, o marido do Ai, eu Pigossi. comecei a ver. Então, ele é o marido italiano. Maravilhoso! Ele é maravilhoso. Eu não O vi. sensível noiado que fica cuidando. Eu que não vi. canta. Não, eu vi Cidade Eu comecei Invisível. a ver. Eu comecei. Não, é Ah, maravilhoso. o marido dele. É marido do Incrível. Pig. É maravilhoso, Marco. Ah, que legal. Cidade que legal. Invisível com ele, que eu vi que é maravilhoso. Maravilhoso, também. adoro. Eu amei. E a ideia é Gente, muito a boa, ideia é né? muito boa. A ideia é muito Maravilhosa. boa. A Muito Alessandra boa. de Cuca tá É, tudo, gente. não, Eu muito amo bom, também. Muito bom. Vou pra próxima. Tô pronta pra guerra, suas trariranhas. É Chayenne. É ela! Ah, Cláudia Abreu, maravilhosa. Cláudia. Maravilhosa. Cacau, te amo. Quero muitas coisas com você. Não estou disposta. Ah, Glória Pires. É, Babilônia, gente. primeiro capítulo pra Adriana É. Esteves, em cima do Morro da Urca. Então, agora o mais fácil de todos, que é que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Agora é de duas personagens. Agora é de Bebel e de Lola. É Porque a gente verdade. botou no dia a gente gravando o casamento da Lola, eu falei, Camila, vamos botar a frase da Bebel, verdade. pelo amor de Deus. Maravilhoso. Ela falou, vamos, animou muito. E eu falei, primeiro eu falei, vou fazer uma versão com e outra sem. Eu falei, mentira, vamos fazer uma versão só com, porque aí eles não têm Não tem como opção. fugir. Não tem como fugir. Cara, mas é porque é meme até hoje, né? Que nem o Me Chama de exatamente. Cachorra. É um meme até viralizando, hoje, a gente gente. tinha que aproveitar isso. Agora Bom, sim. vamos para os quadros então? Vamos. Vamos lá, vamos começar aqui, porque esse programa, né, tem sempre um encontro de gerações. A ideia é essa aqui, né, Maria? E a gente começa com um quadro Na Minha Época Era Diferente. A gente já falou muito das mudanças ao longo dos anos e também no nosso ambiente de trabalho, então eu queria falar de mudança em casa. Ou seja, o que a maternidade mudou ao longo dos anos da época em que você foi mãe pela primeira vez, há 20 anos, 23. para a mãe que você é hoje?
Eu acho que eu era uma, primeiro, uma mãe muito ocupada, né? Trabalhava muito. Então, assim, e muitas vezes a minha casa sofria o meu estresse. O meu marido, os meus filhos sofriam todo o estresse do dia, às vezes eu explodia neles. Uhum. Hoje em dia eu não faço mais isso, de jeito nenhum. Meu Porque problema tá morando sozinha. Não. Não, com os meus filhos eu já não tento não trazer esse Eu tô estresse brincando. para casa, assim. Isso é uma coisa que eu mudei muito. E que a gente tende a fazer, né? Porque a gente explode Sim. em quem a gente tem mais intimidade, quem é mais Exatamente. próximo. E é tão Não, errado. o Corado, gente meu ex-marido, um desconta, santo canonizável. Outro dia eu explodi com Amo ele. o Corado, Outro dia, saudade de nossa, você eu amo também. muito. E outro dia eu explodi com ele, aí fiquei tão culpada depois. É E horrível. pior que aí eu liguei pra Antônia e ela falou: mãe, papai tá me ligando 15 vezes. Eu briguei com ele. Eu falei: ai, não, tadinho. Você também? Eu e você brigamos com ele. Esse santo homem, a gente brigou com ele. Tadinho. Então isso eu mudei bastante, assim. De não bom. trazer isso pra casa. Aham. E agora, voltando a falar de trabalho, mas de uma época futura. Qual o legado que você gostaria de deixar para as futuras meninas, mulheres que têm o sonho de dirigir, assim como eu? Eu queria deixar muito para elas o sentimento que eu tive quando eu vi a Denise dirigindo, que é a gente pode sim, e a gente pode muito, e a gente é incrível. Então não vamos nos deixar apagar, como não só nessa profissão, como no mundo, por essa agressividade, esses anseios, desejos e liderança meio porca dos homens, entendeu? Vamos acreditar no matriarcado e não numa repetição do patriarcado, né? Que é o que eu falei. Não vamos Exatamente. mimetizar esses Exatamente. boys, como eu fiz. Exatamente. Vamos achar o nosso jeito de dirigir. E vamos lutar para ter repito de novo, que é a minha frase de ordem, um cheque na mão. Vamos lutar Sim, para a gente sim. mandar de verdade. É. Né? Isso eu acho que é o que eu diria. E falem quando incomodar, né? É. Se levantem contra assédios coragem, morais, sexuais. Se levantem, falem. Porque a gente não fazia isso, porque a Não. gente nem entendia A gente não isso. tinha consciência Não tinha disso. essa consciência, mas a gente sofria. Pra Lógico. cacete, só que a gente não se colocava. Então Sim, se coloquem, lógico. não tenham medo. E porque é acreditem difícil, né? muito. É muito difícil. A gente sabe que são as pessoas que estão ali no comando, e aí que muitas vezes você falando. Infelizmente é isso, você vai perder uma oportunidade ou outra, porque se não te escutar. Vai, mas você tem que falar. É. Eu lembro que eu fiz uma novela com uma assistente de direção e um diretor falou alguma coisa e eu respondi para ele claramente, meio ríspida. Ele falou: você não pode falar. Não, ele falou muito ríspido comigo. Aí eu falei: você não pode falar assim comigo. Ele falou: eu posso, porque eu sou o diretor. Eu falei: nem se você fosse o Boni, você podia falar assim comigo. Então, assim, e esse diretor, eu era assistente dele, e ele me respeita pra cacete, já me chamou pra trabalhar outras vezes, entendeu? Porque Nem sempre. às vezes é preciso ter essa coragem, até porque às vezes o cara não se toca, Uhum. entendeu? É importante a ligada. Eu mudei muito meu jeito de ser, porque eu levei um compliance na cara. E aí, primeiro eu fiquei puta, quem foi? Não sei. Depois, eu sentei, pensei e falei: tá certíssima ela. Eu não podia ter falado isso. Não podia ter falado dessa maneira. Não sabia, Eu não posso falar dessa maneira. Eu não posso tratar as pessoas assim. E aí eu fiquei muito triste, mas aquilo foi uma revolução para mim. Uhum. De eu entender que eu estava fazendo a escrotidão dos homens, Sim, repetindo a escrotidão do homem, que muitas vezes eu tinha sofrido. Eu não posso E fazer o que repetir eu o sempre lugar. odiei. Não. O que eu sempre odiei. Sim. Eu ia falar isso, que um legado que você já deixa, e eu posso dizer com toda a convicção do mundo, é esse lugar de nós podemos, e nós podemos fazer de uma forma muito mais gentil e com educação. Humana. E Com sensibilidade, com colo de menos mãe. agressiva. A gente Porque eu tem que acho ter que tem colo muito de esse mãe. lugar de ai, não, pra ser respeitada, então eu preciso gritar, eu preciso não sei o quê. Não. Claro que não, claro que não. Mas eu achava. Eu acho que é isso. Mas quando a não, gente te não, vê não lá- copiem o patriarcado. E quando a gente estiver lá comandando um projeto foda, como foi, por exemplo, Beleza Fatal, de super sucesso, falando mais recente agora, e a gente te vê agora aqui sentada com esse humor e com esse carisma e exaltando os diretores que trabalharam com você, os assistentes que trabalharam com você, e a equipe que trabalhou com você. E
Enfim, a gente sabe que não é da boca pra fora, porque a gente sabe Não, quando é, porque porque- sempre existe o cochicho de bastidor, então a gente sabe. Tem a rádio, tem a rádio. Tem Até a porque é uma rádio. burrice a pessoa não saber a importância da sua equipe fundamental, né? Realmente é a frase mais Mas é o clichê que mais do mundo. acontece, né? Mas televisão, cinema, audiovisual não se faz Não sozinho. se Não faz, se faz E sozinho. é Não mesmo. impossível. Mas tem muita É. gente que acha que faz. Acha que faz, né? Não É Tem se certeza. absoluta. Dá merda, sempre quando há. É. Vou para o outro quadro, posso? Vamos então para o nosso Café com Lágrimas. Ah, meu Deus. Aí é com Flávia Alessandra, que chora bem. Não, então, é com a senhorita mesmo, porque tantos anos de carreira, tantos sucessos, mãe de 2 jovens aí crescidos, curte carnaval. Amo. Você é uma mulher livre, Maria. E quanto que você teve que brigar para poder ser essa mulher? Ah, primeiro eu tive que brigar comigo mesmo, né? Porque a gente não se dá essa liberdade, permite, né? né? A gente não se permite. E eu sou uma mulher muito livre. Eu sou uma mulher que namoro quem eu quero, sou bissexual assumida e feliz. Tenho uma relação com meus filhos, hoje em dia, de muita transparência sobre todos os assuntos, porque meus pais também tiveram comigo, muita transparência. E eu acho que essa liberdade, eu lutei por ela e ganhei ela também porque eu tive parceiros muito fundamentais, meus filhos, meu ex-marido, meus colegas de trabalho. Mas, assim, a gente sabe que ser mulher é complicado, né? A gente sabe que, por exemplo, a mulher que pega um monte de gente, ela é piranha. O homem que pega um monte de gente é o Garanhão. É o pegador, né? garanhão pegador. É o pegador. É. Então, assim, eu já tive momentos, assim, na Globo de falarem de uma coisa que eu fiz, de mais liberdade, assim, como mulher, mais sexual, mais não sei o quê, e que todo mundo fazia cara feia pra mim por isso. E eu lembro, muito constrangida. Depois eu falei, sabe de uma coisa? Foda-se! Foda-se! Eu tava feliz, fui feliz, me diverti, o caralho. Conta. Vocês não estão pagando minha boleta. E se vocês não estão conseguindo ser livres, o problema é de vocês, não vem criticar a minha liberdade. Sim. Né? Maravilhoso. Mas é difícil, pra cacete, não é fácil. Eu li que você é filha de diplomata e que viveu grande parte da sua juventude em Brasília, no auge do rock. Nossa senhora, aí ela era liberdade e loucura. Até fumar em cima da cúpula do Congresso eu já fumei. A gente tem um quadro aqui chamado Criada Leite Ninho. Eu sou muito leite, canelinha no leite, eu sou muito patricinha de criação. Exatamente isso. É a expressão que a minha mãe usa quando me vê fazendo alguma coisa. Ela fala, meu Deus do céu, me exatamente. criou a base. Então, tem alguma coisa que os seus pais pensariam, que você faz, que os seus pais pensariam, Maria, criada leite ninho. Há uma porrada de coisa. Eu volto e meia, eu olho pra cima e falo, pai, desliga aí, não vê essa porra, não. Essa parte você não vê, pai. Essa parte tá censurada pra você. Porque a minha preocupação é que eu falei, meu pai tá morto, tá vendo essa porra toda. Tá assistindo tudo. Tá assistindo tudo. Não, eu acho que tem várias coisas, mas aí mais, eu acho, por conflitos geracionais Sim. e de criação, né? Mas assim, os meus pais sempre me deram muita liberdade, tiveram sempre um papo muito aberto comigo sobre sexo, sobre drogas, sempre. Ai, que muito maravilha. livre e muito tranquilo, assim. Que eu tenho com os meus filhos também. Então, por exemplo, o primeiro PT que a Antônia teve, tô te expondo, filho, eu tô. Todos os eventos eu tenho, todo mundo tem todo PT. mundo teve. Mas eu fiquei muito feliz porque a primeira, ela ligou pra mim na hora. Ah, que bom. Porque ela Legal. tem essa liberdade de ligar pra mim e dizer, cara, passei mal, tô doida, não sei o quê, tô Sim, desesperada, o socorre. como meu filho É. tem. E a gente tem de relacionamentos, a Antônia também é Sim. bissexual, então sempre teve essa liberdade de saber que hoje é uma namorada, amanhã é um namorado, não sei o quê. Então, assim, ela tem essa liberdade comigo, meu filho também, apesar de ser mais fechado, mas é uma liberdade que eu aprendi com meus pais, que eram mais caretas, mas sempre tiveram um papo muito aberto sobre tudo isso. Ai, que legal. Sensacional, Isso gente. é maravilhoso. Episódio incrível Acabou? que a gente teve aqui hoje. Ah, não. Acabou, Ah, Jô Maria!
a gente vai botar esse efeito nesse episódio. Por favor, gente, por favor. Mas eu falo mais do que o tempo. Papo delicioso que a gente teve aqui, posso dizer. Obrigada pela sua presença. Eu já, assim, né, tanto tempo admiro Eu você que agradeço, como Flávia. pessoa e como profissional e ter acompanhado esse sucessão aí todo de novo. Fiquei tão emocionada, envaidecida, como se eu fizesse parte. Gente, que máximo! Maria dirigindo isso tudo, sabe? A mulher lá amiga, arrasando demais. obrigada. Parabéns. Você sabe o quanto eu amo e adoro você. Tô aqui também. por isso muito. E pela Júlia, que eu tive emoção enorme quando eu encontrei ela no Fatalcast, assim. Foi muito... Foi. Eu amo essa família toda, a família extensa. Renata, Mari, eu amo Débora, que também é família. Eu amo toda essa família extensa. Mas É recíproco toda. de todo Mas mundo dessa essa família familhona moderna. mesmo. Gente, obrigada a vocês que assistiram aí a gente a mais um episódio do Pé no Sofá Pod. Não deixa de comentar o que achou nas redes e divide com a gente qualquer situação que você também tenha vivido, sofrido. A gente quer ouvir, quer saber de vocês. É isso. Comenta o que mais você gostaria de saber da Maria, que a gente convence ela a vir de novo pra cá Eu continuar esse venho. papo. Eu sou arroz de festa. Sou facinha. Comenta no Spotify, no YouTube, na Amazon, onde você estiver ouvindo ou assistindo a gente. Se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e assinar o... Importantíssimo, assina. Põe no sininho do Isso. lembrete. Ai, obrigada, Essas coisas. Maria. Curte, É comenta isso. e compartilha. tudo que você isso. pode fazer, faz aí tudo que te dá a opção de fazer, menos dar dislike. Aí Dislike não. Aí não precisa, aí não precisa. Tá? Amamos, gente. Esperamos maravilhoso. vocês, então, no nosso próximo Pé no Sofá Pod. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.